Quem mexeu no meu queijo? Uma maneira fantástica de lidar com as mudanças em seu trabalho e em sua vida, de Spencer Johnson. Há muito tempo, num país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia 4 personagens que corriam através de um labirinto à procura de um queijo que os alimentasse e fizesse felizes. 2 eram ratos chamados Sniff e Scurry, os 2 homenzinhos, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que pareciam muito com pessoas e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Hal. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os 4 faziam. Mas se olhasse bem de perto, as coisas mais surpreendentes seriam descobertas. Todos os dias os ratos e os homenzinhos procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer que gostavam, como os ratos costumam fazer. Os 2 homenzinhos, Hen e Hal, usavam seus cérebros cheios de muitas crenças para procurar um tipo diferente de queijo, com o Q maiúsculo, que achavam que os tornaria mais felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e os homenzinhos fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam suas roupas de correr, tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil de se perder. Contudo, para aqueles que se encontravam caminho, o labirinto continha segredos que lhe permitiam ter uma vida melhor. Os ratos, Sniff e Scurry, usando métodos de tentativa e erro para encontrar o queijo, corriam por um corredor e, se encontrassem o vazio, viravam de costas e corriam para o outro. Lembravam-se dos corredores que não tinham queijo e rapidamente iam para novas áreas. Sniff farejava a direção do queijo, usando seu grande focinho. Scurry corria na frente, como se poderia esperar. Eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes, mas logo achavam um caminho. Assim como os ratos, os 2 homenzinhos, Hen e Hal, também utilizavam suas habilidades de pensar e aprender com experiências passadas. Entretanto, contavam com seus complicados cérebros para desenvolver mais métodos sofisticados de encontrar o queijo. Algumas vezes iam bem, mas em outras, suas poderosas crenças e emoções humanas assumiam o comando e modificavam a maneira como eles viam as coisas. Isso tornou a vida do labirinto muito mais difícil e desafiadora. Contudo, todos, Sniff, Scurry, Hen e Hal, descobriam com seus próprios métodos o que estavam procurando. Um dia, cada um encontrou seu tipo de queijo no final de um corredor, no poste C de queijos. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os homenzinhos vestiam suas roupas de correr, seus tênis e se dirigiam ao poste C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuavam a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam ao seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam os cadarços de um pé no outro e os penduravam no pescoço, para, se possível, calçá-los rapidamente sempre que necessário, então comiam o queijo. No começo, toda manhã, Hen e Hal também corriam na direção do poste C de queijos, para aproveitar as novas saborosas guloseimas que esperavam por eles. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos homenzinhos. Hen e Hal acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o poste C dos queijos. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não faziam ideia de onde vinha o queijo ou de quem colocava lá. Simplesmente presumiam que estaria lá naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao poste C, instalavam-se ali sem a menor cerimônia, penduravam suas roupas de correr, tiravam os tênis e punham seus chinelos. Encontravam muito tranquilo agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Hen. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os homenzinhos se sentiam felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, Hen e Hal passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C como seu. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa,
decorava a parede com frases e até mesmo os encontravam com desenhos de queijo que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz feliz. Às vezes Hen e Hal levavam seus amigos para sua pilha de queijo no Poço C e apontavam para ela com orgulho, observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes o ofereciam a eles e às vezes não. Nós merecemos esse queijo, disse Hen. Tivemos que nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço do queijo fresco e comeu. Então caiu no sono como costumava fazer, boleando para casa cheio de queijos, e todas as manhãs voltavam confiantes para pegar mais. Isso aconteceu durante um tempo. Pouco a pouco, a confiança de Hen e Hal se transformou em arrogância. Logo, eles passaram a sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam queijo, arranhavam-no e corriam pelo Poço C, inspecionando a área para saber se havia alguma mudança desde o dia anterior. Então se sentavam para roer o queijo. Uma manhã eles chegaram ao Poço C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam que instintivamente o que tinham que fazer. Olharam um para o outro, pegaram seus tênis que tinham pendurado no pescoço e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisavam demais as coisas. Para eles, o problema e a solução eram muito simples. A situação no Poço C havia mudado, por isso Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto, então Sniff ergueu o focinho, farejou, fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto enquanto Sniff o seguia apressadamente. Partiram logo à procura de um novo queijo. Mais tarde, Hen e Hal chegaram ao Poço C. Não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente, por isso tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo? Gritou Hen. Continuou a gritar. Não há queijo! Não há queijo! Como se gritando muito alguém fosse colocá-lo novamente no Poço C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente Hen pôs as mãos nos quadris e seu rosto ficou vermelho e gritou mais alto que pôde. Isso não é justo! Hal apenas balançou a cabeça incrédulo. Ele também havia achado que encontraria o queijo no Poço C. Durante muito tempo ficou paralisado com choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Hen estava gritando algo, mas Hal não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação, por isso apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos homenzinhos não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar o queijo não era fácil, e aquilo significava muito para os homenzinhos. Do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar o queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo do seu sabor. Para alguns, encontrar o queijo era ter coisas materiais. Para outros é ter boa saúde ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hal, encontrar o queijo significava apenas se sentir seguro e ter uma família amorosa, viver em um chalé confortável na rua do Cheddar. Para Hen, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas, ter uma grande casa no topo da colina Blair. Como o queijo era importante para os dois homenzinhos, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo que podiam pensar era em continuar olhando no Poço C vazio, para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Hen e Hal continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hal começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse mais no Poço C no dia seguinte? Fizeram planos para o futuro baseado naquele queijo. Os homenzinhos não conseguiam acreditar naquilo. Como poderia ter acontecido? Ninguém os prevenia. Não estava certo. Não era assim que as coisas deveriam ser. Naquela noite, Hen e Hal foram para casa, famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hal escreveu na parede. Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Hal saíram de suas casas e voltaram ao Poço C, onde esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara.
O queijo desaparecera. Os hominhos não sabiam o que fazer. Hen e Hal apenas ficaram em pé no poço C, imóveis como duas estátuas. Hal fechou os olhos o máximo que pôde, pôs as mãos sobre as orelhas, só desejava tirar aquilo de tudo da sua mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Hen analisou muitas vezes a situação final e em seu cérebro complicado com seus enormes sistemas de crenças e comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente Hal abriu os olhos, olhou ao seu redor e disse: Onde estão Sniff e Scurry? Você sabe o que eles Você acha que eles sabem de algo que nós não sabemos? Hen zombou dele. O que poderiam saber? Hen continuou. São apenas ratos, só agem ao que acontece. Nós somos homenzinhos, somos muito mais espertos que os ratos. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. Eu sei que somos mais espertos, disse Hal. Mas nós não parecemos estar agindo assim no momento. As coisas estão mudando por aqui, Hen. Talvez nós precisamos mudar e agir do outro jeito. Por que deveríamos mudar? Somos homenzinhos, somos especiais. Isso não deveria ter acontecido conosco. Ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter algum benefício. Por quê? Perguntou Hal. Porque temos direito, respondeu Hen. Direito de quê? Quis saber Hal. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hen. Porque não causamos este problema, disse Hen. Alguém causou e deveremos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e procurar um novo queijo, sugeriu Hal. Ah não, argumentou Hen. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Hen e Hal tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto procurando o queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo, não encontraram nenhum. Até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado. O posto N de queijos. Chiaram de alegria. Descobriram que estavam procurando um grande novo estoque de queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que já tinham visto na vida. Neste meio tempo, Hen e Hal estavam no posto C, analisando a situação. Agora sofriam os efeitos da falta de queijo. Estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hal pensava em seus companheiros Sniff e Scurry e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava muitos aborrecimentos. Mas também sabia que isso duraria pouco tempo. Às vezes Hal imaginava Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hal via sua imagem encontrando um novo e saboreando um novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não! Respondeu rapidamente Hal. Eu gosto daqui. É confortável, é familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não é, argumentou Hal. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes. Podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Hen. Eu não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hal sentiu novamente medo de fracassar, perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então todos os dias os homenzinhos continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam o queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Hen e Hal tentavam negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir, menos energia e se irritavam com mais facilidade. Suas casas não eram lugares acolhedores que já haviam um dia sido. Os homenzinhos tiveram dificuldade para dormir e andaram tendo pesadelos sobre não encontrar nenhum queijo. Mas eles ainda voltavam ao poço C, esperando todos os dias. Sabe, se a gente apenas se esforçasse mais, descobriríamos que nada mudou de repente. O queijo provavelmente está por perto. Talvez ele somente o esconder atrás da parede, disse Hen. No dia seguinte, Hen e Hal voltaram com ferramentas. Hen estava com um cinzel, enquanto Hal batia o martelo até que fizeram um grande buraco na parede no poço C de queijos. Examinaram dentro, mas não acharam nenhum queijo.
Eles ficaram desapontados. Acreditavam que poderiam solucionar o problema. Então, chegavam mais cedo, permaneciam lá mais tempo, trabalhando com mais afinco. Mas pouco depois, tudo o que tinha era um grande buraco na parede. Hall estava começando a perceber a diferença entre atividade e produtividade. Talvez nós devêssemos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Hen. Cedo ou tarde vão colocar mais queijo aqui. Hall queria acreditar nisso. Então os homenzinhos simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Chegavam mais cedo e saíam mais tarde. Mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse. E Rolf estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficasse sem queijo, pior seria. Hall sabia que estavam perdendo o controle da situação. Finalmente um dia, Hall começou a rir de si mesmo. Hall, olhe para você. Faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram? Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hall não gostava da ideia de ter de correr de novo no labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar um novo queijo. Mas teve de rir da sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou Hall. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinham colocado de lado quando encontraram o queijo no posto C, achando que isso não precisaria mais. Quando o Hen viu o amigo vestido, disse: Você não vai no labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloque o queijo de volta ali? Você não entende, disse Hall. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca mais reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. Está na hora de encontrar um novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Hen. Ou se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hall. Se ele fizer aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o medo que o paralisava. Onde é mais provável que encontre o queijo? Ali no labirinto ou aqui? Indagou-se novamente. Ele, construindo uma imagem em sua mente, viu a si mesmo aventurando no labirinto com um sorriso no rosto. Enquanto essa imagem surpreendia, ficou sentindo bem. Via-se perdendo de vez em quando no labirinto, mas sentia a confiança de que iria finalmente encontrar um novo queijo e todas as coisas boas que viriam com isso. Ele reuniu suas forças e em seguida usou sua imaginação para construir a imagem mais coerente que poderia com os detalhes mais realistas, dele encontrando e aproveitando e saboreando um novo queijo. Ele imaginou comendo o queijo suíço cheio de buracos, o laranja vivo dos queijos cheddar, de americano, mozzarella italiana e maravilhosamente macio queijo francês. Também escutou o rei dizer coisa e percebeu que ainda estavam no posto C de queijos. Às vezes, disse Hall, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Esta parece ser uma dessas ocasiões, Hen. É a vida. A vida segue em frente e nós também deveremos fazer o mesmo. Hall olhou para o emanciado amigo e tentou chamá-lo à razão. Mas o medo de Hen se transformara em raiva e ele não quis ouvi-lo. Hall não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hall começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Hen não riu, nem tampouco respondeu. Hall apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede, o qual poderia induzir Hen à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, espelhando aquilo que o ajudasse Hen a sorrir, animar-se e procurar um novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Escreveu: Se não mudar, morrerá. Então Hall esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo em algum lugar do labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hall sorriu. Sabia que Hen estava fazendo as mesmas perguntas. Quem mexeu no meu queijo? Mas Hall se perguntava: por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo?
Quando começou a entrar no labirinto, Hall olhou para o local de onde viera e se deu conta de seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. Hall ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito do que se realmente queria entrar no labirinto. Escreveu mais uma frase na parede e ficou olhando para ela durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Refletiu sobre o que havia escrito. Ele sabia que às vezes algum medo pode ser bom. Quando você teme que as coisas estejam piorando, se não toma nenhuma atitude, isso pode instigá-lo a agir. Mas não é bom quando você fica tão assustado a ponto de impedi-lo de fazer qualquer coisa. Olhou à direita para a parte do labirinto em que nunca estivera e sentiu medo. Então respirou profundamente, virou à direita, caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hall a princípio se preocupou mais com a possibilidade de ter esperado demais no Poço C. Ficara sem queijo havia muito tempo e agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que o de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que se tivesse novamente a chance, iria adaptar-se o mais cedo possível às mudanças. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hall esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Durante alguns dias seguintes, Hall encontrou um pequeno pedaço de queijo ali, um pequeno pedaço de queijo aqui, mas nada que durasse muito tempo. Esperava encontrar queijo suficiente para levar até Anne e encorajá-la a sair do labirinto. Mas Hall ainda não sentia-se bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez que estivera lá. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que estava voltas e em voltas e atrás de voltas. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta ao labirinto, procurando pelo queijo, não era tão ruim como imaginava. Com o correr do tempo, começou a ter dúvidas a respeito se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se do que estava fazendo, independentemente do quanto fosse desagradável no momento. Na verdade, era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas acontecessem. Então Hall se lembrou de que Sniff e Scurry podiam seguir em frente, e ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, percebeu que o queijo no Poço C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco, e o que sobrava ficava muito velho, não tinha mais bom gosto. O velho queijo poderia até mesmo começar a mofar, embora ele não tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que se quisesse provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Hall agora se dava conta de que a mudança provavelmente não teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e se antecipado. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Decidiu que ficaria mais alerta de agora em diante, esperaria a mudança acontecer e atenderia para que isso. Acreditaria em seus instintos básicos para sentir quando as mudanças estavam prestes a ocorrer e ficaria preparado a se adaptar a isso. Parou para descansar e escreveu mais uma frase na parede. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado o queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hall finalmente viu um enorme poço de queijo que parecia promissor. Contudo, quando encontrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir. Hall sentiu que sua força diminuíra. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao Poço C. Uma vez que Ren estava lá, e se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então se fez novamente a mesma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia o que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hall não tinha consciência disso.
mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Hall desejou saber se Ren havia se mexido, ou se ainda estava paralisado pelo medo. Então se lembrou das vezes que sentira medo no labirinto, quando estava seguindo em frente. Escreveu mais uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava o seu companheiro seguisse. A frase dizia: o movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Hall olhou para o corredor escuro e teve consciência de seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer. Estava apavorado. Então riu de si mesmo, percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores, então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu uma nova direção. Começou a correr pelo corredor escuro. Hall sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para sua surpresa, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo, não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual sentia bem. Parou para escrever uma nova frase na parede. Quando você vence seu medo, sente-se livre. Hall percebeu que vinha sendo mantido prisioneiro pelos seus próprios medos. Mover-se em uma nova direção o libertou. Sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Expirou profundamente várias vezes e sentiu-se revigorado. Depois que venceu o medo, aquilo se revelou mais agradável do que achava que poderia ser. Não se sentia assim há muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido procurar um queijo. Para tornar as coisas ainda melhores, Hall começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma grande pilha de queijos novos, de cheddar, brie, gorgonzola. Viu-se comendo muitos queijos do que gostava. E gostou do que viu. Então imaginou o quanto parecia ser todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem de um novo queijo, mais real se tornava e sentia que ia encontrá-lo. Então ele escreveu: imaginar-se saboreando um novo queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Hall ficou pensando no que poderia ganhar em vez do que estava perdendo. Questionou por que sempre pensara que uma mudança iria levá-lo a algo pior. Agora ele percebeu que a mudança poderia levá-lo a alguma coisa ainda melhor. Por que não fiz isso antes? Perguntou Hall. Então ele correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um poço de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços de novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hall os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços do novo queijo e pôde colocar em seu bolso para comer depois e talvez até dividir com Ren. Começou a recuperar suas forças. Então Hall entrou no posto do queijo com grande entusiasmo. Mas para sua tristeza descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas alguns pedaços. Percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado um novo queijo, ali em grande quantidade. Hall decidiu ver se Ren estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre os seus passos, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Hall acertou o caminho para o posto C e encontrou Ren. Ofereceu-lhe pedaço do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto C. Hall apenas balançou a cabeça, desapontado e relutante, voltou para o labirinto sozinho. Ao chegar ao posto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande novo queijo, soube que apenas ter o queijo não era o que tornava feliz. Hall era feliz quando não estava sendo movido pelo medo. Gostava do que estava fazendo agora. Ciente disso,
Hall não se sentiu tão fraco como quando permaneceu no posto C sem queijo. E simplesmente, pelo fato de decidir não deixar seu medo mais fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, o alimentava, fortalecendo. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que, e escreveu uma nova frase. É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Ele percebeu novamente como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto que se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação realmente é. Ficara tão apreensivo com o fato de nunca encontrar um novo queijo que sequer quis começar a procurar. Mas desde que começou sua jornada, encontrou queijo suficiente nos corredores para deixá-lo no posto e seguir em frente. Agora ansiava por encontrar mais. Apenas olhar adiante estava ficando estimulante. Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele se acostumara a pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais o que poderia dar errado e esquecer o que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele se acostumara a acreditar que o queijo nunca poderia ter sido tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo esperada ou não. Ela só poderia surpreendê-lo se ele não esperasse e não procurasse um novo queijo. Hall mudara suas crenças. Quando percebeu isso, parou e escreveu na parede. As velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hall ainda não encontrara o queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficara correndo para o mesmo poço sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo e a ajudará a aceitar. Tudo depende daquilo que escolhemos acreditar. Então ele escreveu: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hall tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse lidado com a mudança muito antes de sair do posto C. Teria se sentido mais forte física e espiritualmente, e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já teria encontrado se tivesse esperado a mudança em vez de perder tempo negando que ela ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas áreas mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força de confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Ren seguir através do labirinto e se escolhesse sair do posto C. Hall esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Ren ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hall havia libertado-se do passado e estava adaptado ao presente. Continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hall prosseguiu por um corredor que ele era novo, virou uma esquina e encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Altas pilhas com toda parte estavam o maior estoque de queijo que já encontrara na vida. Hall não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hall se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então avistou seus velhos amigos, Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça numa saudação. Scurry acenou com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estava ali já tinha algum tempo. Hall se cumprimentou rapidamente e logo pegou os pedaços de todos os queijos que poderia comer, incluindo seus favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-os cuidadosamente e deixando a mão para caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo.
Depois de saciar sua fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto Hall saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Percebeu que enquanto temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então o que o fez mudar? O medo de morrer de fome? Hall pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudança logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir da sua própria insensatez. Então, você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Hall soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram a forma de pensar e a forma de procurar. Hall não se esquecera disso. Então, Hall usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os homenzinhos fazem melhor do que os ratos. Ele encarou a si mesmo, de forma sincera e descobrindo algo melhor, muito melhor. Ele refletiu sobre seus erros que cometera no passado e os usou para planejar o futuro. Hall sabia que você pode aprender a lidar com as mudanças. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar sua vida, ser flexível e mover-se rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam, para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha se adaptar. Hall teve que admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhorará até você mudar. Talvez a mais importante de tudo isso que ele aprendeu, há sempre um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião. E que esse queijo é a recompensa quando você vence o seu medo e se passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu que a maioria de seus medos era irracional e o impedira de mudar, quando a mudança se mostrava necessária. Hall não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo ainda melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hall se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes do Poço C e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente? Tinha entrado no labirinto e descoberto que podia tornar sua vida ainda melhor? Ou ainda estava hesitante porque não mudaria? Hall pensou em voltar ao Poço C para ver se conseguia encontrar Ren, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que, se encontrasse Ren, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hall se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ren tinha de encontrar seu próprio caminho, deixando para trás sua comodidade e seus medos. Ninguém podia fazer aquilo por ele, ou convencer a fazê-lo. De algum modo, Ren tinha de ver vantagem da mudança. Hall sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ren poderia encontrar seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver o que aprendera. O manuscrito da parede diz: a mudança ocorre continuamente a mexer no queijo. Antecipe a mudança, prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança, cheire o queijo com frequência para saber quando o queijo está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear o novo. Mudança. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado a mudar rapidamente, muitas e muitas vezes, pois continua a mexer no seu queijo. Hall percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com o rei no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais.
Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição de seu novo queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hall ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia no labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era muito mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar numa zona de conforto. Hall ouviu o que achou ser o som dos passos do labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Rei? Ele estaria prestes a dobrar a esquina? Hall fez uma pequena oração e esperou, como esperava muitas e muitas vezes, que talvez finalmente fosse o seu amigo e ele tivesse sido capaz de sair do lugar. Então, ele escreveu: sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. O fim, ou seria um novo começo. Quem mexeu no meu queijo é uma parábola que revela verdades profundas sobre mudanças. 2 ratinhos e 2 homenzinhos vivem em um labirinto em busca de um queijo. Metáfora para o que se deseja de uma vida. De um bom emprego, paz espiritual, etc. Um deles é bem-sucedido e escreve o que aprendeu com sua experiência nos muros do labirinto. As palavras rabiscadas na parede ensinam a lidar com as mudanças para viver com menos estresse e alcançar mais sucesso no trabalho e em sua vida pessoal. Quem mexeu no meu queijo é uma leitura rápida, mas suas ideias permanecerão por toda uma vida. Spencer Johnson.